construção da saúde. Participe desta reflexão transformadora e descubra como recuperar a ordem biológica necessária para viver com mais energia, consciência e plenitude. Você pode participar dessa live fazendo perguntas ao vivo. Você pode usar o WhatsApp 31 99953 7945. Suas perguntas serão lidas aqui. Se você estiver no YouTube, você pode fazer diretamente. Se estiver no canal Stream, pode fazer através desse WhatsApp que eu passei para você aí. Na bancada desta segunda Saúde Integral em live, Dr. João Ricardo Yamashita. O CRM dele é do Paraná, 16063, graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, médico e palestrante internacional. Dr. João tem mestrado em Biociência pela Universidade Federal Latino-Americana, especialista em Medicina de Família e Comunidade, RQE 33509. Acupuntura, o RQE dele é 12659 e homeopatia, o RQE é 11873. Ele tem pós-graduação em Medicina Integrativa, Nutrologia, em Medicina Regenerativa, em Medicina Funcional e Integrativa do Autismo e TDAH. Professor do curso de Autismo Além da Genética. Professor do curso de especialização em Medicina Integrativa da Uniub. Membro do MAPSE, Medical Academy of Pediatria, especialização. Membro da American Association Regenerative Medicina e coautor do livro Curas Médicas Extraordinárias, coautor também da Enciclopédia da Conscienciologia, voluntário há mais de 30 anos. Foi palestrante nos 3 congressos mundiais sobre Covid-19 que aconteceram no Brasil em 2021, 2022 e 2024. Doutor João Yamashita tem um currículo aqui que, se eu for ler ele todo, nós vamos ficar aqui meia hora. Então, eu vou pedir a permissão dele para encerrar por aqui e convidar você para acompanhá-lo nas redes sociais. Doutora Akemi Shiba, o CRM dela é 21570, do Rio Grande do Sul. Médica, psiquiatra da infância e adolescência. Pós-graduada em perícia médica, pós-graduanda em bioética e biodireito. Coordenadora da comunicação do Médicos pela Vida e palestrante também nos 3 congressos mundiais sobre Covid, que, conforme eu já falei, aconteceram no Brasil aí em 2021, 22 e 24. Doutor Antônio Jordão Neto, o CRM dele é de Pernambuco, 8.604, é médico oftalmologista em Recife, pós-graduado em saúde pública, palestrante e coordenador geral do Médicos pela Vida. Ele é o nosso comandante em chefe. Foi presidente dos 3 congressos mundiais sobre Covid que aconteceram no Brasil, conforme eu já falei, e cuja participação expressiva de especialistas em Covid somaram mais de 700 médicos e cientistas de 27 países, além do Brasil, com presença direta de mais de 1.700 profissionais de saúde, do direito e da imprensa nacional e internacional. Os 3 congressos somaram mais de 170 horas de apresentações com um rico acervo científico atualizado sobre a pandemia e suas consequências na saúde de bilhões de pessoas em todo o planeta. Então, essa live de hoje promete e você pode participar. E você também pode se associar ao Médicos pela Vida. Não precisa ser médico. Você pode entrar lá no site do www.medicospelavida.org.br, na aba Associação, você consegue fazer parte desse grupo. E você também pode contribuir, já que todos os médicos que vêm aqui voluntariamente. Fazem um trabalho hipocrático e altruísta, né, de trazer conhecimento para a nossa audiência que nos acompanha aí há mais de 5 anos. Então, você pode doar e pode também associar, basta mirar a câmera do seu celular aí, nesse QR Code da direita ou da esquerda que está aí no seu vídeo. Eu dou boa noite à nossa audiência
Dou boa noite ao doutor João Ricardo Yamacita, doutora Kemi, e ao doutor Antônio Jordão Neto. Boa noite, doutor Yamacita. Boa noite, José Aparecido. É um prazer estar novamente aqui com esse grupo maravilhoso, Médicos pela Vida, um grupo de muita ética, coragem e liberdade, né, para a gente mostrar à população o que é de mais importante. Então, parabéns a todos e é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado, doutor. Boa noite, doutora Kemi. Boa noite, Aparecido. Boa noite, Yamacita, Jordão e na nossa audiência. É muito importante esse enfoque que está sendo dado nas lives de quinta-feira, porque a gente se foca muito nas doenças, e a gente tem que voltar, né, a medicina a focar na prevenção, na saúde, e trazer essas informações, né, que a medicina nunca teve tão avançada, e as pessoas tão doentes, né, então a gente tem que voltar às coisas básicas, né, de prevenção, e parabéns, então, pelo tema, Yamacita, que vai nos apresentar, então. Boa noite, doutor Jordão, a palavra é sua. Boa noite, Aparecido, Akemi, amigo João Ricardo Yamacita, a todos os colegas profissionais de saúde e cidadãos interessados que nos assistem nesse momento, que acompanham o Médicos pela Vida nessa missão social. Nós consideramos significativa, e trazendo, como só reforçando o que a Aparecido colocou, a Kemi, essa nova live da quinta-feira, ela faz parte de um projeto do MPV, projetado inicialmente para 1 ano de duração, já temos programação para 2 anos, mas ela vai se repetir igual uma grande novela ou uma grande série televisiva em capítulos semanais. Então, toda quinta-feira, vocês vão ter a oportunidade de se ouvir falar em como ter saúde, como manter a saúde, como contribuir para a qualidade de vida, mantendo a sua saúde e evoluindo sobre todos os aspectos que permeiam o ser humano. Então, esse aqui é o nosso grande desafio, é um projeto que vocês não vão ver em nenhum município, em nenhum estado, nem no governo federal, e que o Médicos pela Vida, dentro do seu pioneirismo, desde o início da pandemia, a gente tem procurado levar informações de qualidade, ser fonte de informação científica para profissionais e para as pessoas. Então, rapidamente foi isso, é essa a ideia, né, do projeto, e toda quinta-feira vocês podem reservar, porque vocês vão ter informação científica de qualidade. Mas a estrela de hoje não somos nós. A estrela de hoje é o doutor João Ricardo Yamacita, sem sombra de dúvida, um dos expoentes da medicina integrativa no Brasil. É alguém que estuda diuturnamente, que pratica com caráter hipocrático, né, o que faz e que ajuda a construir informação e a formar novos colegas no campo da medicina integrativa de uma maneira geral. Poucas pessoas têm o cabedal de conhecimento em várias áreas que permeiam, né, essa formação, essa maneira de agir de maneira mais natural possível, sem deixar de lado todo o arsenal terapêutico que a medicina tem, mas trazendo maneiras seculares, até milenares de se fazer medicina. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, doutor Jordão. Doutor João Ricardo, a nossa audiência está aqui, pipocando de perguntas. Você está construindo saúde ou doença? O método Yamacita de saúde consciente, da entropia à regeneração. Um título instigante, né? Com certeza, José Aparecido. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Está aparecendo? Perfeito. Então, pessoal, eu trouxe esse tema aqui para cada um refletir se você está construindo a saúde ou construindo doença. Então, dividi aqui
o método Yamazita, de como a gente pensa e aborda a saúde, né? E falar um pouco sobre a epidemia de entropia biológica e como levar isso até a regeneração da saúde. Então, entropia é a desorganização. No universo, tudo tende à entropia. O ser vivo é um desafio, porque ele é um sistema de organização. Enquanto o universo todo ele vai tendendo à desorganização, ao aumento a perda da organização, o ser vivo ele é a organização máxima. A gente poderia considerar que a entropia é a doença e saúde é organização. Agora, mais do que isso, quero que todos considerem que saúde não é apenas ausência de doença. Muitos pensam assim, não, eu sou saudável, não tenho diagnóstico nenhum. Mas, como a gente vê em medicina, a maioria dos problemas crônicos de saúde, eles começam muitos meses, muitos anos antes do diagnóstico. Então, a pessoa que, às vezes, ela está pensando assim, não, eu estou saudável. De repente, aparece um diagnóstico, né? Um câncer, alguma coisa, e, na verdade, aquilo já foi sendo construído. Mas como assim? O que foi construído e eu não estava percebendo? Então, nós vamos trazer os estudos científicos e buscar entender o que ocorre nesse iceberg. A doença seria a ponta do iceberg, mas por baixo tem um cabedal de coisas acontecendo antes de aparecer o diagnóstico. Então, nós vamos mostrar como a humanidade está passando por um processo de adoecimento crônico. A gente comentou antes, nunca a medicina foi tão avançada, mas nunca a humanidade foi tão doente. Então, nós precisamos de uma nova medicina, uma medicina 3.0, e não apenas a medicina 2.0, só focada na doença, só no tratamento da doença. A gente precisa avançar no entendimento e na prática para uma medicina da saúde, que busque resgatar a saúde, que entenda o que leva ao adoecimento e o que leva à saúde. Então, vou comentar em segundo momento os pilares do envelhecimento, o que leva ao envelhecimento das células do nosso organismo. Em seguida, vamos ver a nível microscópico o trio patogênico, que é fundamental, desde a inflamação, estresse oxidativo, a disfunção das mitocôndrias, que iniciam disfunções celulares, e, em quarto lugar, como essas lesões celulares, disfunções, acabam levando a lesão dos tecidos, que aí surgem as doenças. Aí sim aparece o diagnóstico. Então, entendendo isso, nós vamos entender como reconstruir a saúde, que é ordem, energia, regeneração. Então, novamente, você está construindo saúde ou doença? Mas como assim? O que leva à saúde e o que leva à doença? Então, vamos estudar um pouquinho. Então, a constatação do panorama mundial. A humanidade está cada vez mais doente. Isso essa tendência veio aumentando nos últimos 30 anos, desde 1990, e houve uma aceleração brutal do adoecimento da humanidade nos últimos anos, principalmente após a pandemia. Por exemplo, no caso de saúde mental. Então, a Organização Mundial de Saúde considera que em 2025, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas têm problemas psiquiátricos. Então, logo no primeiro ano da pandemia, houve um aumento de 25% da incidência de ansiedade e depressão e um agravamento dos quadros já existentes. No Brasil, a gente pode constatar pelo aumento do número de afastamentos pelo INSS, onde a gente via numa média histórica, ano a ano, de cerca de 190 mil pessoas por ano eram afastadas por problemas de saúde mental. E nos últimos anos,
O número foi aumentando para 300, 400, e agora estamos quase em 500 mil pessoas afastadas por problemas de saúde mental. Câncer em jovens. Câncer, a gente estudava em medicina que era uma doença que aparecia mais no idoso, e hoje o aumento em jovens está assustando muita gente. A gente tem visto casos graves, agressivos, em crianças de 10, 20, 30 anos, 40 anos, e casos muito graves de todos os tipos. A incidência do transtorno do espectro autista, que na década de 70, estudos rigorosos conseguiram levantar uma incidência de uma criança em 10 mil. Depois houve mudanças nos critérios diagnósticos, e este número foi aumentando. Então, chegou-se no ano 2000, uma cifra de uma criança a cada 150. Claro que houve um aumento da conscientização, uniram vários diagnósticos em um só, né? E hoje, no ano de 2022, chegou-se a um caso em 31, segundo o Center for Disease Control, o órgão regulador dos Estados Unidos, uma incidência muito mais alta do que constatada inicialmente. As doenças autoimunes, está ocorrendo um aumento de 12,5% por ano. E agora nós estamos, uma pessoa a cada 10 tem algum problema autoimune. Infertilidade. Também, nos últimos anos, houve uma diminuição da produção de espermatozoide de 50%. Isso é uma estatística global, mundial. Então, uma pessoa em cada 6 hoje tem problemas com a reprodução, que é um processo que demanda muita energia, uma qualidade da saúde impressionante. Então, esse é um reflexo de como a saúde mundial está se deteriorando, né? E outro dado importante é o aumento da síndrome metabólica. Então, em 2000, era cerca de 12%, e agora temos 28% da população com distúrbios do metabolismo. Então, a gente vê que várias doenças estão aumentando, mas o que uma tem a ver com a outra? O que está acontecendo? Então, são mecanismos semelhantes. Então, apesar de um problema ser em um órgão, outro em outro, os mecanismos celulares, bioquímicos, fisiopatológicos, imunometabólicos são semelhantes. Eu vou trazer aqui a ideia da entropia biológica, que é o que eu venho propor, que a entropia é o nível de desorganização que o universo caminha sempre para desorganização, tudo no universo, todos os sistemas. A saúde é ao contrário, um nível máximo de organização. Então, quando a gente já nasce com um nível de organização maior, vai aumentando, nós vamos aumentando a entropia, a desorganização, que é uma perda progressiva da organização dos sistemas. Nós vamos ficando caóticos. Mas o que vai acontecendo que a gente vai entrando em um modo de desorganização? Então, entendendo aqui os pilares do envelhecimento, a ciência do envelhecimento ajuda a gente a entender. Então, em 2013, o pesquisador Lopes Ortiz, ele publicou pela primeira vez os hallmarks of aging. O que acontece que os processos que vão levando ao envelhecimento. Em 2022, ele publicou uma revisão e aumentou o número desses pilares para 12. Então, a gente pode classificar esses pilares em 5 tipos. Então, o primeiro tipo de processo, fundamento que leva à perda da saúde é a instabilidade dos genes. Os genes vão ficando instáveis, sofrendo mutação e acaba levando a uma transcrição de proteínas, de enzimas irregular. Outra coisa é os telômeros. Telômeros foi tema de Prêmio Nobel de Medicina, em 2009,
Eles viram que conforme a gente perde a saúde e diminui a nossa longevidade, vai diminuindo, encurtando os telômeros, que são as pontas dos nossos cromossomos. Os telômeros servem para proteção dos nossos genes, do nosso DNA. Conforme a gente perde a saúde, então a gente vai perdendo essa proteção. Outro item é a epigenética, que é a forma que os nossos genes são programados para funcionar. Você ter um gene que favorece, que predispõe a uma doença, não significa que você vai ter aquele problema. Isso depende da epigenética, que é a ativação ou desativação dos genes, que pode ir ocorrendo ao longo da vida, acarretando um aumento da programação, da desorganização dessa programação, e que pode ser transmitida de geração em geração. Mas, então, como é que uma criança ela pode nascer doente já? Sim, porque ela já pode vir com um problema uma tendência genética, ou já pode ter um problema que os seus pais ou avós, inclusive, podem ter transmitido uma programação epigenética mais inflamatória, mais problemática para as suas gerações. Então, se a gente quer ter filhos, quer ter uma geração de pessoas saudáveis, a gente tem que começar cuidando da nossa saúde para que a gente possa gerar filhos mais saudáveis e que eles não tenham tantos problemas como estão tendo essa nova geração. O segundo tipo de desorganização que leva ao envelhecimento das células é a perda da capacidade de limpeza que as nossas células vão perdendo. Então, a autofagia é a capacidade das células de elas fazerem uma reorganização daquilo que está sobrando, daquilo que está faltando e limpar as células. Hoje, a gente tem uma fartura de alimentos e, ao contrário de antigamente, onde há cerca de 150 anos as pessoas não tinham geladeira, não tinha como conservar os alimentos e passavam boa parte das suas vidas pensando o que iriam comer no dia seguinte. Hoje nós temos muitos alimentos disponíveis e as células estão perdendo essa autofagia, capacidade de limpeza. Então está sobrando nutrientes dentro das nossas células, dentro dos nossos corpos, e isso está gerando um envelhecimento mais acelerado. A perda da proteostase. Proteostase é o equilíbrio das proteínas. Então, também, conforme a gente não consegue limpar as proteínas que se acumulam, isso causa um aumento da desorganização, uma perda do equilíbrio. O terceiro tipo de envelhecimento é a perda de energia. Então, as mitocôndrias, é conhecido que elas são organelas dentro das células que produzem energia. Então, conforme elas ficam disfuncionais, elas não conseguem produzir energia e ocorre um distúrbio metabólico. E isso justifica porque tanta gente atualmente, quase 30% das pessoas estão tendo síndrome metabólica, com aumento de obesidade, uma fadiga, um cansaço, não conseguem produzir energia. A perda de sensoriamento de nutrientes também é um hallmark of aging. Então, as células não conseguem perceber que está tendo glicose, está tendo nutrientes, e ela entra em pânico, ela começa a causar uma resistência insulínica, que vai gerando uma disfunção no corpo. A quarta categoria de desequilíbrios é a perda de renovação. Então, o acúmulo de células senescentes, que são células envelhecidas, onde o nosso corpo vai acumulando essas células que são chamadas células zumbis. Essas células zumbis, elas tendem a transformar as células em volta, em seu entorno, em células zumbis, e elas produzem citocinas inflamatórias e vão liberando isso para a corrente sanguínea, para o seu entorno, envelhecendo as células em volta. Ao invés de elas morrerem, são células semi-mortas,
como o nome diz, senescentes, células zumbis, elas vão tornando as outras células em seu entorno doentes também. Parece o ser humano. E ser humano que irradia vida, saúde, bem-estar. E tem pessoas que irradiam mal-estar, pessimismo, negatividade. Né? Isso ocorre com as células também. E as células tronco, quando a gente vai perdendo a capacidade de manter as células tronco no nosso corpo, a gente vai perdendo a carga, a quantidade de células tronco, e isso pode ocorrer em uma velocidade mais acelerada. Quando somos jovens, crianças, jovens, nós temos muitas células tronco, não é verdade? Então a gente está sempre jovem, com energia, qualquer coisinha se recupera fácil. Depois dos 30 anos, a gente vai perdendo cada vez mais, 1% ao ano, depois acelerando essa perda de células tronco, e a exaustão, a diminuição das células tronco, leva ao envelhecimento. É um dos pilares do envelhecimento. Então, hoje tem sido estudado várias formas de a gente combater, reverter o envelhecimento, e existem estudos mostrando como as células tronco podem atuar nesse processo multifatorial. São 12, como eu disse, 12 fatores, onde cada um é um processo independente, um pode interagir com o outro, agravando mais o quadro. E quando você consegue reverter um, isso acaba tendo um efeito em cadeia, revertendo outros também. O quinto tipo de pilar de envelhecimento é a perda de comunicação entre as células. Então, a inflamação crônica, quando existe um desequilíbrio entre a inflamação e a desinflamação, vai acumulando e aumentando o nível de inflamação. A inflamação é necessária em casos agudos, quando a gente tem uma pneumonia, uma doença, uma virose, então é necessário gerar a inflamação para a gente escapar, nos defender daquilo. O problema é quando a nossa capacidade resoleômica, de resolver as resolvinas que nós temos em nosso corpo, estão deficitárias. Então, a gente tem uma inflamação, aquela tempestade inflamatória que ocorria na COVID, ou depois de alguns ataques do meio ambiente. Então, aquele nível de inflamação, ele persiste, mesmo depois da doença. Muitas pessoas relatam, depois que eu tive zika, chikungunya, dengue, covid, eu nunca mais fui o mesmo. Comecei a desenvolver isso, aquilo, diabetes, pressão alta, ansiedade e problemas diversos. E isso também tem a ver com a disbiose, que é outro pilar do envelhecimento, que é o desequilíbrio dos micro-organismos, da microbiota, do nosso intestino, do nosso corpo. Então, a gente tem as bactérias benéficas e as bactérias patogênicas. As bactérias benéficas, elas metabolizam as toxinas, ajudam a produzir vitaminas e hormônios dentro do nosso intestino, protege o nosso corpo da entrada de toxinas e substâncias nocivas a nós. E quando a gente tem as bactérias patogênicas, além de perder essa proteção, elas produzem toxinas de vários tipos, as micotoxinas, toxinas produzidas pelos fungos, e acaba deixando o nosso organismo vulnerável, porque diminui a absorção de nutrientes, aumenta a entrada de toxinas, de metais tóxicos, e isso contribuindo para o envelhecimento precoce que estamos vendo. O último item que vamos citar aqui é a comunicação intercelular, que começa a ficar prejudicada. Então, as células não conseguem se comunicar umas com as outras, né, por causa dessa perda de organização. É tanta comunicação, tanta interferência dentro da célula, fora dela, que ela vai ficando sem perceber o que se passa no seu meio ambiente, e esse é um dos mecanismos que pode levar ao câncer e outras doenças. Doutor João, uma dúvida. Quando o senhor fala aqui no item 1, perda de informação, estabilidade genômica, telômeros e epigenética. O termo epigenética, ele também serve
para fatores externos, né? Ou não? Sim. Então, todos esses fatores que citamos aqui são pilares que podem levar ao envelhecimento. Todos eles podem sofrer a influência do meio ambiente, né? Tanto a instabilidade genômica, os genes, eles têm os mecanismos, as células têm os mecanismos de correção de alterações, de mutações genômicas, mas quando a influência do meio ambiente é maior do que a capacidade de reparar os genes, então pode começar a acumular genes alterados. E a epigenética também, quando a gente tem um estímulo repetido, às vezes todos os dias, um alimento que não faz bem, né? Então, aquilo lá, todo dia, ele vai causando uma impregnação epigenética, ou então um trauma emocional forte, né? Hoje estão falando muito sobre os traumas na infância, que eles causam marcas epigenéticas, epigenetic marks, são como cicatrizes nos genes, é uma programação que fica no DNA, né? As marcas de grupos metil ou acetil, elas ficam impregnadas no DNA e as células se multiplicam e essa programação vai sendo repassada de célula em célula até outras gerações. Então, realmente, vem do exterior e nosso organismo reage fazendo essa programação. Então, realmente, ela vem de fora, mas esse é o resultado que as nossas células apresentam. Fique à vontade, todos vocês, para fazer qualquer pergunta. Me avisa se tiver alguma pergunta no chat, no YouTube, tá, José Aparecido? Então, quero comentar aqui o trio patogênico, que é um termo que tem sido utilizado comumente na ciência para descrever os mecanismos centrais dessa desorganização biológica. O que está acontecendo que a célula vai entrando em desorganização? Então, a inflamação crônica, persistente, silenciosa. Muitas pessoas falam, eu tenho saúde, mas quando a gente vai medir as citocinas inflamatórias, o nível de inflamação pode estar muito alto sem que a pessoa perceba. O nível de estresse oxidativo, de lesão das células, também pode lesar cada organela das células. E a disfunção das mitocôndrias. Esse trio é a turma da entropia, é um ciclo vicioso, uma coisa leva a outra, são itens diferentes que vão persistindo e vão acabando resultando nas doenças crônicas. E é um trio que se manifesta muitas vezes silenciosamente. E ele é comum à grande maioria das doenças crônicas. Eu até estou pesquisando para ver qual doença crônica não tem esse trio. Bom, então, o trio patogênico, inflamação, estresse oxidativo, disfunção das mitocôndrias, ele acaba levando à lesão do DNA, porque o estresse oxidativo é como uma ferrugem que ele lesa as moléculas do DNA, então isso acaba gerando uma instabilidade, uma incapacidade de reparar os danos, ele lesiona as membranas das células. Então, todos nós somos constituídos de células, trilhões de células. E a membrana celular, ela é uma camada que reveste as células, que ela é toda fluida e é permeável. Ela é como um sensor da célula. Ela percebe o que existe no meio ambiente de fora e ela, percebendo o que está acontecendo fora, ela reage por dentro. Quando ocorre o dano das membranas, que é um processo chamado de peroxidação lipídica, essa membrana ela fica endurecida, fica envelhecida. Quando a gente olha o sangue de uma pessoa no microscópio, o sangue, uma gota de sangue vivo, a gente pode ver muitas células que estão peroxidadas, estão senescentes. Essa oxidação pode ocorrer nas proteínas também. Então, as proteínas são moléculas grandes que exercem muitas funções no nosso corpo.
Para se ter uma ideia das proporções, a molécula de glicose ela é comparável ao tamanho de um fusquinha, enquanto uma proteína é do tamanho de um trem. E dentro do nosso corpo, essas proteínas elas têm o seu formato exato para exercer a sua função. Então, quando ocorre o estresse oxidativo, ela pode se dobrar de uma maneira errada. Isso chama-se misfolding. Então, um dobramento errado, mal dobrado, daquela proteína que era para exercer a função, ela fica como que mal passada e acaba não exercendo a função e gerando inflamação, gerando outros problemas. Ela perde a função e acaba se agregando, levando, por exemplo, ao Alzheimer, Parkinson, quando é no cérebro. O estresse oxidativo lesa as mitocôndrias, que são organelas que produzem energia. Então, essas organelas, elas são muito sensíveis ao meio ambiente. Ela necessita de uma série de nutrientes, de sais minerais, de vitaminas, de zinco, magnésio, vitaminas, do NAD para produzir energia. E quando existem metais tóxicos, por exemplo, alumínio, mercúrio, ou falta de zinco, cobre, ela não consegue produzir energia, ocorre um bloqueio do metabolismo e ela acaba gerando mais estresse oxidativo, que é como uma ferrugem. Imagine uma turbina da usina de Itaipu, gerando muita energia, girando. Então, se você joga uma pedrinha ali, naquela turbina, ela vai começar a dar uns trancos. Então, a mitocôndria é um mecanismo extremamente sensível, que ela, para produzir energia, precisa ir passando por uma série de processos em cadeia que precisam ser respeitados. Então, se ocorre uma alteração do pH, da acidez, uma mudança do metabolismo, as mitocôndrias não produzem energia suficiente e gera uma lesão, e as mitocôndrias vão ficando fissuradas, lesadas, disfuncionais, gerando mais inflamação. A inflamação gera disfunção das mitocôndrias, que gera estresse oxidativo, que gera mais inflamação e vai assim por diante. E para a gente entender, né, o que isso tem a ver com as doenças? Então, quando a gente tem uma agressão crônica persistente, então isso vai causando, vai fazendo com que as células fiquem disfuncionais, envelhecidas, senescentes, e elas começam a não exercer a sua função, afetando a matriz extracelular, que é o meio em que as células habitam, criando ambiente fora delas, um ambiente alterado, propício ao surgimento de doenças, com formação, aumento da inflamação local, diminuição da circulação sanguínea, diminuição do aporte, da chegada de oxigênio e nutrientes, as células vão perdendo suas funções e, em último estágio, quando surge o diagnóstico, a doença clínica, aí o médico chega, você tem isso. Então, esse é o último estágio do adoecimento. Então, a gente entendendo esse processo, a gente pode, talvez, prevenir. Então, eu chamo de processo de saúde consciente, o método Yamazita, de a gente ensinar as pessoas, os profissionais, e para nós mesmos, entender o que se passa com nossas vidas, se nós estamos gerando saúde ou doença ao longo desses processos. Então, esse processo, ele é semelhante em várias partes do corpo. Na articulação, nos vasos sanguíneos, que podem gerar aterosclerose, o acúmulo, formação de placas de colesterol, levando a infartos, AVCs. No cérebro, é o mesmo mecanismo que pode gerar neuroinflamação, declínio cognitivo e, por fim, o Alzheimer, Parkinson, demência de corpos de Levy, ansiedade, depressão também tem relação com a neuroinflamação, alteração do metabolismo cerebral e também a resistência insulínica, né? Quando a pessoa não consegue mais queimar as calorias e vai acumulando gordura abdominal, fígado gorduroso, esteatose hepática, diabetes, hipertensão, tudo isso é o
resultado desse processo que pode ocorrer em qualquer célula. Então, a gente vê que são doenças diferentes, mas mecanismos semelhantes. Isso é um pressurizador, pô. Então, aqui para dar um exemplo de o que ocorre numa artrose de joelho, por exemplo. Então, no joelho, que sofre muitos impactos, movimentos, né? Uma articulação muito exigida, então pode surgir a inflamação, que gera o estresse oxidativo nas células, as mitocôndrias sofrem lesão também. Isso acaba lesando partes das células, como as membranas, as proteínas, o DNA, e acaba gerando células que são disfuncionais. O condrócito, que é a célula que deveria produzir a cartilagem, ele fica senescente, e ao invés de produzir mais cartilagem, ele inverte, ele começa a produzir metaloproteinases, que são enzimas que degradam as proteínas, em vez de produzir colágeno, as proteínas saudáveis, para deixar a articulação bem móvel e sem dor, ele começa a produzir substâncias que degradam a cartilagem, e isso acaba gerando uma articulação com menos cartilagem, mais degradação, começa a ter dor, perda da função, da capacidade de se manter, de se dobrar, né? Então, quando chega no diagnóstico de artrose, né, é um processo que já avançou muito. Então, a artrose não é só um desgaste, é o resultado de uma falha progressiva da manutenção da articulação, que começou muito antes e que a gente entendendo, podemos reverter, podemos prevenir. E aqui, um dos métodos que ajuda a reverter, quando a doença ainda é inicial, uma artrose grau 1, 2, pode ser que a gente consiga evitar que ela progrida, utilizando métodos anti-inflamatórios, estímulo reparo da cartilagem, regulação da imunidade, né? Agora, hoje em dia, temos... Estamos dizendo que está tendo um ruído. Será que diminui? Não, doutor, está normal aqui. Está normal? Tá ótimo. Então, tá bom. Bom, então, as células-tronco, né, são um mecanismo que consegue, quando as lesões já chegaram a nível de lesão tecidual do órgão, então, é uma terapia que consegue ajudar a reverter, porque ela tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e de regeneração das células. Então, aqui para ninguém dizer, vocês estão inventando isso, trouxe aqui esse estudo da Nature Reports, que é uma das melhores revistas científicas, a meu ver, quando tem temas assim muito importantes. A Nature, que tem várias linhas de publicação, eles colocam nessa Nature Reports para reportar, para relatar esses avanços mais importantes. Então, na grande mídia, a gente ouve falar de polilaminina, disso, daquilo, mas são coisas de menor importância, de menor eficácia. Enquanto a gente vê que as terapias regenerativas, que são disponíveis, qualquer pessoa tem células-tronco, né, no seu corpo. Esse estudo mostrou que em osteoartrite de joelho, artrose de joelho grau 3 e 4, os graus mais severos, né, então esse estudo acompanhou pacientes por 4 anos, então eles encontraram que teve resultados superiores ao ácido hialurônico, superior ao PRP, e houve uma melhora do primeiro até o último ano de acompanhamento, e nenhuma prótese precisou ser acompanhando durante 4 anos, ninguém precisou colocar prótese, sendo que graus 3 e 4 já tem indicação de colocação. É uma taxa de sucesso de 95%, uma melhora significativa na distância que a pessoa consegue caminhar, percorrer escadas, exercer suas funções. Então, existem já soluções para muitos problemas crônicos de grau avançado, né, e que, infelizmente, a medicina 2.0 impede de chegar
a população. Então, a gente precisa de uma nova medicina que atue nesses processos, nos pilares que a gente está citando. Então, outro exemplo, né, é sobre a fisiopatogênese do autismo. Então, como relatamos logo no início, o número de casos de autismo vem crescendo ano a ano, e os cientistas estão se debruçando para entender o que ocorre. Eu quero fazer uma síntese do processo e convidar também que nós temos um curso sobre autismo para a população, que é para a gente ensinar coisas que podem estar ajudando a atuar nesses fatores. Então, quem tiver interesse, escreva ali, entre nas nossas mídias sociais e coloca lá, autismo, tem interesse no curso. Então, o que acontece? A mulher e o homem, né, podem ter fatores predisponentes genéticos e epigenéticos. Como dissemos, a pessoa vai ter uma programação epigenética ao longo da vida, que vai gerando cada vez mais inflamação, ou pode ter erros genéticos em suas células. Então, quando o homem ou a mulher eles vão conceber, então eles trazem toda uma carga de toxinas, de estresse, de programação epigenética, exposição ambiental, acúmulo de toxinas que vai se acumulando ao longo da sua vida, e um aumento da disbiose, o desequilíbrio das bactérias que interferem no eixo intestino-cérebro, e a pessoa pode ter uma vulnerabilidade imunológica. Isso pode desencadear esse trio patogênico desde a concepção, quando o feto está na barriga da mãe, o cérebro da criança já recebe essas influências tóxicas, inflamatórias, atravessam a barreira hematoplacentária, passa da mãe para o cérebro da criança e ativa a micróglia, que são células imunológicas dentro do cérebro, transformando a micróglia inativa em repouso, ela entra em estado reativo, que ele fica mais inflamatório, qualquer coisa ele dispara mecanismos de inflamação, de estresse oxidativo, de lesão. Isso pode ser agravado pela disbiose da mãe, do pai, ou do meio ambiente, conforme os primeiros anos de vida. E no início, no primeiro estágio, a gente tem apenas estresse oxidativo, uma alteração dos mecanismos antioxidantes, mas no segundo estágio vai ocorrendo, depois de ter lesão das proteínas, das membranas, do DNA, vai tendo uma desorganização das células, uma disfunção, um mau funcionamento das mitocôndrias, má produção de energia, das membranas, a célula vai ficando senescente. Em terceiro estágio, a gente encontra os processos alterados, uma disfunção das sinapses, as conexões neuroniais, elas não conseguem ser implantadas de longa distância, então tem um predomínio só de conexões neuroniais de curta distância. Essas alterações geram os sintomas do transtorno do espectro autista, e existe um desequilíbrio excitatório e inibitório. Então, o cérebro da criança com autismo é muito excitado, agitado, né? O sistema glutamatérgico é o principal neurotransmissor de excitação, ele está em exagero. E o mecanismo inibitório, que é via GABAérgico, está pouco. Então, é um cérebro muito agitado, muito inflamado, muito reativo. Então, a gente precisa reorganizar. Então, por isso que eu digo que todo problema de saúde é um nível de desorganização, desequilíbrio entre os mecanismos regulatórios. Então, a nossa abordagem é compreender tudo isso para que a gente possa atuar em todos esses processos. Não dá para falar que todas as crianças, todas as pessoas têm o mesmo processo. Cada um tem uma predominância de um mecanismo ou de outro, mas esses mecanismos são interferentes uns nos outros, então é possível a gente atuar nesse conjunto, levando a uma melhora da saúde, uma melhora do problema.
Não estamos dizendo de curar, de melhorar. Então, aqui, como reconstruir a saúde? Se a doença é desorganização, então a gente regenerar é a gente recuperar a ordem, a gente organizar, né, o nosso ritmo circadiano, sono, né, a gente dormir bem, viver bem durante o dia. Uma alimentação que não promova mais desorganização. Existem alimentos venenosos e existem alimentos remédios. Então, uma funcionária da minha clínica esses dias, todos os dias estava com dor. Eu lembrei que ela come muito pão. Eu falei, tira o pão, para de comer o pão. Ela regalou os olhos. Você está vendo que o chuveiro não é esse? Tem a ver que é esse aqui, ó. Você come muito pão. Então, eu tenho certeza que ela vai começar a desinflamar menos e vai melhorar as suas dores. Então, a gente melhorar a nossa força, os movimentos. Quando a gente fala assim, você precisa fazer exercício, todo mundo já pensa em academia. Eu tenho usado muito um outro tipo de exercício, que é o Tai Chi Chuan Workout. Eu fazia Tai Chi Chuan para me preparar para o vestibular, para me entrar em meditação, equilibrar minha mente e poder focar, me concentrar nos estudos. Agora eu preciso de alguma coisa que me deixe fitness, então eu tenho feito exercícios que são chamados de Tai Chi Workout, né, são disponíveis para qualquer pessoa na internet. Quarto item, tratar, melhorar a nossa microbiota, o intestino, a imunidade. Então, eu recomendo consumir biomassa de banana verde, né, que são fibras vegetais que aumentam as bactérias benéficas, né, e produzem butirato, que é uma substância que é extremamente benéfica para o nosso cérebro, para os nossos músculos, para o nosso intestino. Então, tem muita gente falando dos probióticos, lactobacilos, bifidobactérias, mas eu lembro a todos que o lactobacilo, probiótico, eles não sobrevivem no intestino. Quando você toma aqueles bilhões de bifidobactérias, eles não sobrevivem, eles fazem um efeito e morrem. Eles não conseguem colonizar o intestino. A biomassa de banana verde, ela favorece e dá um alimento para as bactérias benéficas. Então, recomendo, pessoal, protejam seu intestino, que tem um estudo que foi publicado pelo Alessandro Fasano, All Disease Begins in the Gut. Todas as doenças começam no intestino. Então, o quinto item é a gente regular o emocional, o sistema nervoso simpático, parasimpático. O sistema nervoso simpático é da ação, do estresse. Nós vivemos um mundo que a gente tem que estar agindo, que a gente tem que estar esperto, tem que estar ativo, mas a gente tem que também aprender a relaxar e aumentar nossa acalmia para ter um equilíbrio e não perder a organização do nosso corpo, do nosso sistema nervoso autônomo. Quando ele se desorganiza, nosso estômago, nosso intestino, nosso coração se desorganiza. E a gente precisa de um estômago forte para ele produzir acidez para digerir os alimentos, para depois esses alimentos irem para o intestino delgado e as enzimas digestivas do pâncreas de quebrar esses alimentos em pequenos pedaços para eles servirem de nutrientes para nós e não para as bactérias, fungos e parasitas que temos no intestino. E o sexto item é o suporte das mitocôndrias e as estratégias regenerativas que a gente ensina os pacientes a lidarem. Então, a verdadeira prevenção começa muito antes do diagnóstico, e não só a gente fazer exames para diagnosticar uma doença no estágio inicial, um câncer quando está no começo, sendo que nós sabemos, a ciência e da medicina, nós sabemos que todo câncer leva cerca de 10 anos para ele surgir, para ele se transformar. Aos poucos, as células vão se transformando. Se bem que, nos tempos modernos agora, antes era 10 anos, né? A gente tem visto pacientes com 2 anos passaram por essa transformação. Então, precisamos cuidar muito mais agora. Então, aqui para ilustrar, né? Então, os fatores que levam à entropia, ao aumento da desorganização, as toxinas, inflamação, estresse oxidativo, traumas emocionais, traumas psíquicos, traumas físicos,
o isolamento da sociedade, falta de exercício, sono ruim, alimentação inadequada, a perda de sentido na vida, a pessoa que não tem uma benignidade dentro de si, de ela querer trazer uma coisa boa para si mesmo, para os outros, para a sociedade, uma motivação, então ela não está se nutrindo de uma motivação do bem, de energias boas para estar direcionando a sua vida. Considero isso uma parte espiritual. Então, todos nós devemos, acima de tudo, ser movidos por propósito, por um sentido. Isso enriquece nossa alma, nossa vida, nos fortalece e faz com que nós sejamos mais resilientes, que a gente consiga suportar as maiores atrocidades da vida, as crises financeiras, ambientais, que o planeta está passando, que nosso país está passando. Então, precisamos nos fortalecer em todos esses níveis, desde o nível molecular, zinco, magnésio, selênio, e também desintoxicar os metais tóxicos, aumentar os fatores de organização, se nutrir melhor, fazer exercício, se conectar com as pessoas do bem, ajudar as pessoas que estão desequilibradas, tomar luz solar. A luz solar ela não serve apenas para produzir a vitamina D. A luz solar, quando ela bate no nosso corpo, ela transforma o colesterol em um precursor da vitamina D, que na verdade é um hormônio D. Mas não só isso, a gente precisa da luz vermelha e infravermelha, de todos os espectros de luz, para ativar nossas mitocôndrias, para fornecer energia para nós, para melhorar a nossa capacidade de regenerar nossas células, de regenerar as nossas vidas e o nosso entorno. Então, cada um pergunta a vocês se vocês estão criando saúde ou doença, não só em vocês mesmos, mas na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua sociedade. E nós precisamos de pessoas líderes, pessoas que irradiem, gerem energia de dentro para fora. Então, a gente precisa de líderes que decidam fazer a diferença na sua família, aonde você estiver. Então, a nossa mensagem final, né? Lembrando que saúde é essa ordem, é a organização. Doença é a desorganização, que pode ocorrer desde nível atômico, molecular, celular, de órgão, sistêmico, dentro de você, no seu ambiente social, no seu ambiente familiar, né? E no nível do seu bairro, município, estado, país, planeta. E a gente precisa ter mecanismos de regeneração, que é uma decisão diária a cada dia, né? Então, cada dia que você tomar uma decisão, essa decisão está te levando para que lado? Então, a saúde é o resultado das nossas decisões do passado, a doença também. Então, se você tem interesse de aprender e crescer mais com isso, tem muitos mais segredos. É que a gente não tem tanto tempo, né? A live está acabando. Mas comente saúde consciente nas nossas lives e entre para a nossa comunidade Yamazita, doutor Yamazita, que nós vamos começar uma campanha de conscientização sobre uma série de processos de saúde e doença, e seria muito importante a gente divulgar essas informações para o maior número de pessoas. Bom, pessoal, então, essa é a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo aí? Super. Estamos te ouvindo. Excelente, doutor João. Posso... Por favor. Posso fazer uma intervenção? Pode. Yamazita, maravilhosa a tua aula, maravilhosa, a qualidade. Vendo você. E assim, até isso que tu está falando, né, medicina 2.0 e a 3.0. Aí aquela tua funcionária cheia de dores e tal, não sei o quê. A 2.0, olha, toma um remedinho aqui, né? Toma uma analgésica. Aí a 3.0, assim, tem que fazer uma anamnese, tem que saber o que a pessoa está se alimentando, né? Aí tem que... se alimenta bem? Sim, me alimento bem. Aí a gente tem que perguntar, o que tu come? Como é que é? Não sei o quê.
Dorme bem. Eu durmo 8 horas, né? Mas das 5 da manhã até as 3 da tarde, sei lá. Né? Então, a gente tem que saber como é que a pessoa, para ela, às vezes, o conceito que ela está fazendo, para ela é bom, né? Mas a gente tem que, fazer essas orientações, mas é só uma outra questão, assim, da meditação, Yamazita. Eu faço meditação já há 12 anos, diária, e é isso que me dá energia para fazer as coisas. E tem estudos sobre telômeros também, né? O que tu sabes, assim, sobre a meditação em termos gerais, assim, para a saúde, né? Então, meditação tem várias formas, né, de prática mente-corpo, e a técnica da coerência cardíaca, que é a pessoa respirar fundo, prestando atenção na respiração, né? Também tem uma variação uma variante que é chamada de variabilidade cardíaca. Então, a gente pode, tem os sensores que eles medem a frequência cardíaca e quanto que ela varia, e conforme você está mais equilibrado, aumenta a coerência dos batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos, eles não podem ser chatos, eles têm que ter uma variação. Uma hora aumenta, depois diminui. E isso é saúde. Isso reflete o nível de organização do sistema nervoso autônomo. Que isso pode ser melhorado conforme o treinamento, né? Que a gente ensina meus pacientes. Tem instrumentos que podem ajudar nisso. Tem também as técnicas meditativas de mindfulness, de exercícios, como eu falei, do Tai Chi Chuan, que é um exercício que a gente vai fazendo e a gente vai entrando em paz, chega no final, a gente sente um bem-estar, uma energia. Tem um outro tipo que chama Liang Gong, que é excelente também. Sem dúvida. A gente faz e no final a gente sente uma energia assim subindo e dando uma vitalidade, um vigor. Melhor que dormir, né? Eu faço assim, uma meia hora de meditação, melhor que dormir. Porque às vezes você tá lá, começa a respirar e acaba relaxando tanto entre ondas teta, delta e dorme. Eu também pratico meditação, né? Várias técnicas, já desde antes de entrar em medicina. E cada época a gente usa alguma diferente. Então, uma que eu acho muito interessante é o Qigong, que Qi é energia. Então, por exemplo, eu sou médico acupunturista também. Então, no nosso corpo, temos canais de energia, por exemplo, o canal de energia do pulmão, ele nasce do pulmão, ele vai para o braço até o polegar. Daí aqui ele se transforma no canal do intestino grosso, que vai e vai para a cabeça, vira estômago, passa pelo estômago, vai para baixo, né? E a circulação da energia faz com que a gente se sinta bem. Quando existe bloqueio dessas energias, a gente sente dor, disfunções, o órgão passa a não funcionar direito, aquela região onde tem um bloqueio pode ter um incômodo, um mal-estar, e às vezes uma cirurgia, uma cicatriz pode causar um bloqueio nisso. Pode ser um bloqueio causado por cicatrizes cirúrgicas ou emocionais. Então, hoje mesmo eu tive um caso muito assim, interessante, vou relatar aqui, aproveitar. Uma paciente que ela muito bom mesmo. Sofreu um acidente muitos anos atrás, bateu esse lado e teve grandes lesões, né? E favoreceu depois. Ela teve um cálculo na glândula submandibular. Ela teve que operar, fazer um corte desse tamanho assim para tirar. E a partir dessa cicatriz, aí agora começou a ter disfunções no intestino grosso e aqui também na ATM. Daí, quando eu apliquei terapia neural, que é uma das terapias que a gente utiliza também, quando eu apliquei aqui, na hora eu estava aplicando, assim, eu ouvi o intestino dela voltar a funcionar, porque ela estava sentindo uma dor aqui no colo ascendente, todo o trajeto do colo ascendente ali, que estava inflamado, doendo. A hora que eu apliquei, eu ouvi os ruídos hidraéreos bem altos, bloqueou, e ela sentiu um alívio. Aí, conforme eu fui tratando, depois ela tinha uma série de dentes aqui inflamados, né? A gente foi aplicando e ela foi sentindo um alívio, um bem-estar. Depois, quando eu examinei a barriga dela de novo, não tinha mais dor nenhuma. Do intestino grosso, que é onde era o canal de energia que estava bloqueado aqui. Então, é muito interessante essas coisas.
E quando a pessoa começa essa energia, o ti, a gente pode circular ela com o nosso trabalho mental, ou exercícios físicos, ou com a própria mente. Então, quando você vai fazendo o desbloqueio dessa energia, você vai sentindo um bem-estar, um alívio. Isso vai expandindo a consciência, vai tendo um entendimento maior. Então, tem uma série de coisas. O ser humano é extremamente sofisticado, o nosso corpo é como se fosse um computador ultra sofisticado, cheio de redes de Wi-Fi, tem redes cabeadas e não cabeadas, as informações que começam desde a infância. Às vezes, uma coisa que a mãe falou, o pai falou quando ele era criancinha, isso gera, você é psiquiatra, né? Gera a personalidade já com problema em relação a determinado assunto. Então, a personalidade vai sendo formada nos primeiros anos e até dentro do útero, né? Isso gera programações epigenéticas. O gene, o DNA, ele fica com marcas, cicatrizes. É muito interessante. Hoje está tendo muitas pesquisas sobre essas marcas epigenéticas na infância. Só uma última intervenção depois do Jordão, mas assim, existe toda uma indústria para anti-aging, né? Mas assim, cosmético, né? E a pessoa está toda inflamada, sei lá, né? Faz umas coisas, não dorme bem, não se alimenta bem, mas o pessoal está vindo de fora, mas é de dentro para fora. Sim. Né? Porque o teu organismo está, né? Se você alimenta mal, se ela faz outras coisas, ele está sofrendo, né? Vai manifestar, né? O ideal é a gente corrigir, gerar saúde de dentro para fora, mas também não impede a gente usar procedimentos estéticos nas células-tronco para regenerar as nossas células também, aumentar os fibroblastos para produzir mais colágeno, mas temos que cuidar das nossas células, de dentro para fora também. Jordão. Bom, para parabenizar a aula do Yamazita, que é interessante pela peculiaridade que é a expectativa de todos nós. Né? É uma aula leve, mas que serve tanto a profissionais de saúde, como também a pessoas leigas, as pessoas comuns, que mesmo não tendo um entendimento refinado sobre esta parte biológica, o corpo humano, etc., mas tem as noções gerais. Então, isso torna-se acessível a todos nós, que é exatamente esse o objetivo, né, da discussão, né, que as pessoas entendam. Mas, assim, nesse sentido, Yamazita, eu queria que você falasse um pouco sobre a parte regenerativa, as condições para a regeneração e os principais movimentos, né, iniciativas, intervenções que propiciem a regeneração. Eu acho que é o grande desafio. O sujeito está doente, né, e agora quer melhorar. Bom, antes de mais nada, precisa ter uma boa vontade e forte, né, porque, sem sombra de dúvida, deve entrar num terreno de mudanças culturais até, né, várias. Mas aí eu deixo um pouquinho aí para... Eu sei que tem um monte de perguntas para ser respondidas, mas talvez um pouquinho essa linha, você já responda a várias dessas perguntas. O senhor fez a pergunta aqui do Silvio, o Silvio Luiz, lá do Rio de Janeiro. Está perguntando exatamente o que você perguntou. É o óbvio, né? Então, as células-tronco são células que nós temos no nosso corpo, em todos os tecidos. No endotélio, então o endotélio, ele reveste os vasos sanguíneos em todo o nosso corpo. O endotélio possivelmente é o nosso maior órgão do corpo humano, porque cada vaso sanguíneo, cada capilar, ele é revestido por células do endotélio, e ali existem muitas células-tronco que ficam aguardando seu chamado. Nós temos outros lugares que são reservatórios de células-tronco. Dentro da medula óssea, os ossos grandes, né, ali são produzidas as células do sangue, tanto as células vermelhas como as células brancas, os leucócitos e as plaquetas. Então,
um desses ossos, o osso do quadril, ele tem 60% mais células tronco mesenquimais do que os outros ossos do corpo. Outro tecido que tem muitas células tronco, muito mais até do que a medula óssea, é o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, até por ser um tecido inflamatório, então as células tronco, elas têm uma tendência, um tropismo, a se dirigirem para lugares inflamados. Então, como o tecido adiposo tem uma má circulação, aumento de toxinas, bactérias, então as células tronco têm uma concentração grande ali, e por isso elas podem ser usadas também. Então, tem as células tronco derivadas de adipócitos, que podem ter uma grande finalidade de uso para a regeneração da cartilagem, problemas ortopédicos, estéticos, é muito bons, muito fácil o uso. Então, elas estão disponíveis, né? E o problema é que, ao longo da vida, nós vamos perdendo essas células tronco num ritmo maior ou menor. Tem pessoas que, nitidamente, elas envelhecem mais rápido. Você olha para uma pessoa e ela parece ter 70, 80 anos, e às vezes vai ver ela tem 50, né? Então, tem pessoas que ocorreu alguma coisa que houve uma perda de células maior. Então, nós temos uma capacidade de suporte e de regeneração, né, que quando a gente sofre uma lesão, um acidente, as células tronco vão lá e regeneram a cicatriz, as nossas lesões, queimaduras, onde tiver lesão. Mas quando todos os dias a gente está tendo alguma coisa que está consumindo, está lesando nosso corpo, então as células tronco vão ficando mais esgotadas. Digamos assim, um prédio que ele está sempre tendo lesão. Aí as células tronco não dão conta. E aí você tem que testar. Eles vão ficando cansados. O pedreiro vai tendo problema na coluna, vai tendo problema de saúde. As células tronco também. Então, nós temos que poupar essas lesões, diminuir a carga tóxica inflamatória para que as células tronco estejam disponíveis para elas exercerem a sua função. Então, você tem uma casa lá que precisa de reformar. Você põe 2 pedreiros, ele vai fazer o trabalho dele, mas às vezes nem aparece, porque é tanta lesão. Então, a gente tem saído estudos científicos mostrando que a otimização metabólica durante o tratamento, as terapias regenerativas, ele favorece muito a obtenção de melhores resultados. Então, nós incorporamos isso nos nossos procedimentos, de a gente estar desintoxicando, desinflamando, melhorando o estilo de vida, proporcionando até curas, melhoria da forma de a pessoa pensar, enfrentar os estresses da vida, para diminuir a carga tóxica emocional, inflamatória dos alimentos, dormir bem, para que o organismo possa reagir melhor. Doutor João, bom, nós temos aqui várias perguntas e eu vou pedir ao senhor para objetividade para a gente conseguir responder todas. Esse mesmo Silvio Luiz, do Rio de Janeiro, está perguntando o seguinte: quais são os principais hábitos da vida moderna que aceleram este processo de desorganização do corpo e comprometem a capacidade natural de regeneração? Eu penso que talvez o pior seja o excesso de alimentação errada. Então, um dos fatores mais conhecidos de longevidade, de a pessoa viver mais com saúde, é comer pouco. Então, isso é sabido já há décadas, estudos mostram, as pessoas que comem pouco vivem mais. Mas não é, eu penso assim, não é comer pouco, não é só comer pouco, mas comer com qualidade. E muitos estudos científicos, eles falham nisso, eles consideram lá comer gordura, mas não separam as gorduras boas e ruins. Comer carboidratos, tem os carboidratos bons e ruins. Então, as pesquisas precisam avançar melhor nessa qualificação dos alimentos, né? E por sorte não, né? Fruto de trabalho do Robert Kennedy, que é o secretário de Saúde dos Estados Unidos, líder do movimento Make America Healthy Again, fazer a América saudável novamente,
eles conseguiram mudar a pirâmide alimentar que vinha sendo usada há 44 anos, recomendando consumo exagerado de carboidratos, e isso resultou numa epidemia de pessoas obesas, Alzheimer, diabetes, câncer e muitas outras doenças que têm relação com isso. Então, hoje a gente está recomendando consumir menos carboidratos e mais proteínas e fibras vegetais, frutas, verduras, alimentos integrais. Outro... Só trocando em miúdos, né, Amacita, né, para que as pessoas entendam, né? Então, é proteína e gordura de qualidade, né? E os nossos vegetais, principalmente verdes, né? Então, é proteína para lembrar as pessoas. Ovo, carne gordurosa, né? Peixe gorduroso, né? Queijo, se for gorduroso também. Lembrando que mussarela, prato, não é bem queijo, né? Ali você tem um conteúdo grande ali de óleos vegetais, hidrogenados, né? De margarina, etc. Mas aí, fundamentalmente, as proteínas, as gorduras e os legumes e verduras saudáveis, né? Só para que as pessoas, né, estejam atentas. É só olhar a nossa dieta ancestral, né? Como que era, né? Como é que viviam os homens das cavernas, né? O que é que eles comiam? Comiam bicho e alguma coisa que encontrava na natureza. Uhum. A gente precisa deixar de comer o carboidrato que vicia, né? E faz a gente ter uma compulsão alimentar, né? Do jeito que o tabagista tem uma compulsão para fumar de instante em instante, quem come muito carboidrato tem uma compulsão para comer de instante em instante, porque vai numa linha mais ou menos do mesmo vício. Perfeito. Bom, nós temos aqui a pergunta da Selma Camper, que ela é enfermeira na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais. O método Yamacita fala em entropia biológica. O que é esse conceito e como ele se manifesta silenciosamente no organismo? Muito obrigado pela pergunta, Selma. Então, entropia é um termo que vem da física, que é uma tendência de um sistema ele entrar em desorganização. Todos os sistemas no universo, qualquer um deles, tem a tendência com o tempo e perdendo o nível de organização e se desorganizar. Desde um sistema solar, um sistema planetário, até um átomo, né, com o tempo ele vai perdendo o nível de organização. E a nossa saúde é o contrário. Quando a gente tem saúde, é um nível elevadíssimo de organização. As células, tudo funciona adequadamente, a célula percebe o que precisa ser feito, ela reage adequadamente. E conforme a gente vai perdendo a capacidade de reagir, de agir adequadamente, isso é uma perda de organização ou aumento de entropia biológica. Então, a gente pode afirmar que toda doença, todo transtorno é um aumento de entropia e perda de organização que pode ocorrer desde o nível biológico, desde o nível atômico, molecular, de organelas das células, celular, orgânico, a nível individual, a pessoa pode ter um nível de entropia na sua vida mental, emocional, social, espiritual. Qualquer desses níveis pode ser afetados e gerar um impacto na sua saúde e acabar causando todo um monte de problemas de saúde. Perfeito. O Fábio D. Roque, Vila Velha, Espírito Santo. As pessoas acreditam que estão saudáveis apenas porque não apresentam sintomas. Essa percepção é confiável ou a doença pode estar sendo construída muito antes dos primeiros sinais clínicos? Muito obrigado também pela pergunta. Na verdade, a própria definição da Organização Mundial de Saúde, eles dizem que saúde não é apenas a ausência de doenças. E como a gente explicou antes, um câncer, por exemplo, o desenvolvimento dele leva 10 anos em média, né? Então, antes de surgir o diagnóstico, a pessoa já estava com o processo em desenvolvimento. Então, uma diabetes tipo 2, começa o processo da resistência insulínica, pré-diabetes, isso já vai causando lesões celulares. Quando chega a ter o diagnóstico, já teve uma história muito longa.
mesmo uma diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, onde ocorre a destruição das células beta do pâncreas que produzem insulina, então já ocorreu antes uma predisposição das bactérias do intestino que favoreceram o sistema imunológico de atacar as células do pâncreas. Então, toda doença começa muito antes do diagnóstico, quando o médico fala. A pessoa já tinha um problema de inflamação silenciosa. Os mecanismos ocorrem silenciosamente, sem que a pessoa perceba. Eu, por exemplo, eu tenho a ferritina alta, estou lutando contra isso faz anos, eu não sinto nada. Descobri quando eu medi, faz 10 anos atrás, né, que eu tenho uma tendência a ter a ferritina muito alta. E é silenciosa, só que a ferritina vai oxidando, vai causando uma oxidação. Então, eu estou lutando para mim não envelhecer mais precocemente e não ter um problema mais sério. Dinho, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O método Yamashita propõe uma visão integrada da saúde física, emocional e metabólica, pelo menos foi o que ele leu no convite, e espiritual. Como esses diferentes aspectos interagem entre si? Então, vou falar do nível que é pouco falado. Então, a parte espiritual da nossa mente, das emoções. Então, quando você tem um pensamento, automaticamente ele gera uma reação, um processo emocional e um processo fisiológico. Então, você pode fazer uma experiência para constatar isso que eu estou falando, né, para você ver se é verdade ou não. Então, fique 15 minutos pensando mal de alguma coisa, pensando de si mesmo, ou sobre a economia, mas pensa mal para valer. Com raiva, né? Com raiva. Outros você vai ver como que você está se sentindo. Então, a gente pode liberar uma série de toxinas, cortisol, adrenalina, que geram estresse oxidativo e afetam a nossa fisiologia, fazem com que os mastócitos, que são células do sistema imunológico, liberem histamina, liberem substâncias que vão deixar você inflamado, e aí, qualquer coisinha depois você vai ficar nervoso já, ou ao contrário, você pode ter pensamentos de paz, de propósito, de uma altivez moral, ficar inabalável perante as vicissitudes da vida, perante as coisinhas pequenininhas, e pensar bem, pensar sempre na parte das soluções. Isso eu chamo de solucionática, você ter sempre o foco nas soluções. Está tendo um monte de problemas, mas quais são as soluções disponíveis? Então, você vai ver que sempre tem uma solução. Se não tiver solução, a solução é você ficar em paz. Então, você pode gerar paz de dentro para fora, e isso vai gerar saúde, vai acalmar a inflamação, o estresse oxidativo, seus órgãos, seu coração, seu estômago, o intestino vai funcionar melhor. Então, este é um exemplo de como múltiplos níveis interagem. Outra forma é você tomar uma fitoterápica, uma planta medicinal, que vai também acalmar os seus níveis de inflamação, estresse oxidativo, e vai afetar o seu bem-estar mental e emocional e espiritual também. Olha, a Sandra Coelho, de Manaus. É possível reverter os anos de maus hábitos e recuperar a capacidade de regeneração do organismo? Quais são os primeiros passos para iniciar esse processo? Sim, com certeza. Então, tem um livro, O Segredo Está nos Telômeros, que foi escrito pelos cientistas que ganharam o prêmio Nobel, que descobriram que os telômeros eram um marcador do envelhecimento e do nível de saúde que as pessoas tinham. Então, eles viram que os telômeros eles iam encurtando ao longo da vida, e com a piora da qualidade de vida, os telômeros iam encurtando. E descobriram que tinha coisas que faziam com que aumentasse os telômeros, né? Então, os bons hábitos de vida que comentamos aqui, né, e que são, se cada um dessas coisas que a gente falou, poderia escrever um livro, fazer uma semana de aulas, que é muita coisa boa que pode ser ensinada e ser aplicada, mas você estar interessado nisso,
já é o primeiro passo, e tome uma decisão para valer, né, de, a partir de hoje, você começar a adotar hábitos saudáveis, né, de se relacionar bem com as pessoas, de você cuidar do seu corpo, das suas emoções, de si mesmo. Primeiro de tudo, cuidar bem de você, para você poder ficar bem para cuidar dos outros, né? O cuidador tem que cuidar de si mesmo, ele tem que estar bem, daí ele vai poder cuidar dos outros. Então, ele tem que ser, em primeiro lugar, paz de espírito. Maravilha. A Bianca, de Feira de Santana, considerando que a medicina convencional costuma concentrar esforços no tratamento da doença, em que aspectos o método Yamazita se diferencia ao priorizar a construção da saúde e a prevenção? Então, a gente pode dizer assim, que a medicina 2.0, ela atua num paradigma, num modo de visão muito restrito, muito limitado, muito fragmentado. Então, a medicina convencional 2.0, ela separa o ser humano em partes, é muito fragmentada, muito limitada a visão. E isso não impede que a gente use esses conhecimentos, esses recursos, que às vezes tem coisas muito boas ali, que a gente expanda a nossa visão e possa aumentar os benefícios para o paciente, para a população. A gente sempre tem que pensar nos benefícios que a gente vai trazer para os pacientes e para a população. Então, um exemplo é a abordagem do câncer. Então, a oncologia convencional, ela faz cirurgia, químio, rádio, tenta matar células cancerígenas, só que isso muitas vezes causa lesões, efeitos adversos graves. E o conhecimento de que a vitamina C intravenosa na veia, em altas doses, ela tem um efeito protetor da quimioterapia, da radioterapia, ela melhora o sistema imunológico, ela mata as células cancerígenas e promove um bem-estar, um aumento da energia, da qualidade de vida. Então, esse é um exemplo de que tem muita coisa que beneficia os pacientes quando a gente amplia a nossa visão e sai das convicções, das crenças, que às vezes são infundadas, que a gente sempre tem que questionar na nossa vida. Tudo a gente tem que questionar. Será que isso está certo ou não? Vamos pesquisar. Maravilha. Bom, e uma última pergunta aqui, da Cássia Regina, ela é psicóloga em Fortaleza, ela participa sempre aqui, está sempre fazendo boas perguntas. Se o senhor pudesse deixar uma única orientação para quem deseja viver mais e melhor, qual seria o primeiro hábito que deveria ser adotado a partir de amanhã? O primeiro hábito é a pessoa buscar se tornar uma pessoa melhor. Então, ela deve verificar o que ela tem de pior em si mesmo, na sua personalidade, na sua forma de lidar com os problemas, com as pessoas, buscar burilar isso, diminuir os seus atritos com as pessoas, consigo mesmo, diminuir a sua conflitividade, os seus conflitos internos e externos, e buscar aprimorar os seus pontos fortes, suas qualidades, suas melhores características, para que você possa desabrochar o que você tem de melhor. Quando você faz isso, você diminui as coisas que você tem de pior, e você começa a se tornar uma pessoa melhor, você vai melhorar a sua autoestima, sua sensação de valor, e você vai superar as dificuldades com mais facilidade e vai gerar saúde de dentro para fora, que essa é a nossa proposta, e você gerando saúde de dentro para fora, você vai irradiar bem-estar e vai levar outras pessoas a se sentirem melhor também, vai se conectar com um propósito maior, e você vai se sentir bem, mesmo que às vezes as coisas não sejam tão bem. Perfeito. Bom, registrando, a Edinalva Souza está dizendo: Deus abençoe a vocês. A Maria Lúcia Santos: coerência, cérebro, coração é muito importante para o equilíbrio e consequente saúde física, mental e espiritual. Greg Braden fala bastante sobre ela. A Adriana Brito está agradecendo, tem
Tinha um ruído aí, mas ela a Tânia Maria também está agradecendo. Depois das invenções dessas vacinas, é um festival de doenças. Ela está dizendo aqui, a Ana Júlia Torman, boa noite a todos, amo o trabalho de vocês, muito importante, gratidão. É isso. Doutor Jordão, as considerações, por favor. Depois da aula esplêndida do Yamazita, achei bem interessante a colocação aqui da psicóloga que nos assiste, nos acompanha, e eu só queria ir na mesma tônica, né, que o Yamazita começou a colocar. Olha só, quer viver bem, quer ter uma vida saudável e longeva, faça a sua vida leve, né? Transforma os problemas em pequenos. Eles podem ter o tamanho que tiver, deixe eles pequenos, e você vai ver como a vida ela é tocada, ela flui de forma mais leve. Não guarde rancor. Perdoe. O perdão tira toneladas de nossas costas, tá? E, fundamentalmente, ame. Ame tudo e a todos. A cada coisa da natureza, ao animal, ao livro que lhe serve, e principalmente as pessoas de quem você gosta e aquelas a quem você pode ajudar. Obrigado, amiga Yamazita, obrigado a Kemi que está aqui, o Aparecido, a Marília, a S2, ao nosso time, a toda a retaguarda, né, que nós temos, e principalmente a quem tem a paciência, né, de nos assistir e acompanhar e interagir com esse nosso esforço. Deus abençoe a todos. Obrigado, doutor. Eu quero convidar a nossa audiência para dia 25/6, a próxima quinta-feira. O tema é A Saúde Começa na Boca. Nós vamos receber a doutora Anne Marie, junto com o doutor Jordão e o doutor Carlos Eduardo Nigro, na terceiro episódio dessa série especial. Alguma mensagem, doutora Kemi? Sim, quero agradecer novamente a Yamazita, a aula maravilhosa, né? E assim, está trazendo isso que a gente tem que mudar o paradigma, né? De a medicina toda focada na patologia e fragmentada, né? Então, sei lá, a pessoa está com uma constipação, então toma um remédio aqui, um laxante, aí não vê alimentação, não vê todo o conjunto, e é isso que a gente tem que começar, né, focar, né, e trazer a população também mudar essa mentalidade e a gente buscar a saúde, antes de mais nada, né? Então, a Yamazita tem um método, ele explicou, e aquilo ali é extremamente denso, é muito complexo, né? Mas é coerente, é exatamente isso, né? Que é resgatar as coisas e a gente focar na saúde. Agradeço novamente, muito obrigada pela tua aula, Yamazita, muito brilhante. Eu que agradeço você, a Kemi, Jordão, José Aparecido e a todos que estiveram com a gente até agora, né, a oportunidade de a gente estar aqui podendo contribuir. Quero convidar todos para seguirem os nossos canais. A gente durante a pandemia, a gente parou de realizar as imersões, né, que eram jornadas de 5 dias que a gente ia em algum hotel, alguma pousada, e praticava tudo isso, fazia tratamentos, fazia exercício, meditação, ensinava as coisas positivas para a gente tentar ajudar a fazer uma transformação que a gente propõe, uma mudança de uma vida para um outro patamar de saúde. Então, convido todos a estarem acompanhando e participar mais dos nossos eventos. Muito obrigado a todos, pessoal. Bom, o doutor Jordão já fez as considerações finais e nós agradecemos a sua audiência e esperamos por você na terça-feira que vem, na live de número 203, Comunica Médicos pela Vida, com o doutor Djalma Marques. Amanhã o assunto será divulgado nas nossas redes. Um abraço, boa noite e até terça-feira que vem. Até.